Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Leonardo Souza, esse é o canal Movimento Hermenêutica Cristã. E nós vamos tratar do seguinte assunto: jejum. Léo, qual que é o jejum que Deus aprova? Afinal de contas, nós temos que praticar o jejum? Qual que é o jejum que Deus aprova? Qual é? Em Isaías 58, Isaías falando com o povo lá de Israel, ele diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Bom, gostaria de botar uma notinha de rodapé aqui, que é o seguinte: esse versículo 1 aqui de Isaías 58, eu já vi muito pentecostal, muito neopentecostal, dizer o seguinte, que isso aqui está falando que é para o povo gritar, né? Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo. Gente, erguer a voz como uma trombeta aqui não é gritar, tá? Isso aqui significa autoridade, isso aqui significa advertência, correção, né? Logo você entende que tem a ver com isso, porque Isaías está falando sobre a transgressão do povo israelita, a transgressão espiritual do povo, né? Então é como se você chegasse para alguém e profetizasse. E a gente sabe que profetizar não necessariamente precisa de gritaria, pelo contrário, a gritaria não é sinônimo de alguém saudável psicologicamente, ok? Uma pessoa que vive gritando ou falando alto, é sinal que muito alto, gritando com aquela chocarrice, como acontece nos movimentos neopentecostais, isso é sinônimo de uma saúde mental totalmente errada, débil. Então aqui, vamos lá, feito esse comentário, vamos dar seguimento aqui acerca do que é jejum, qual que é o jejum que Deus aprova. O versículo 2 diz, mesmo neste estado, olha só, mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, né? Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho, ou seja, uma barganha. Eles estavam usando o jejum como barganha, eles estavam jejuando de comida, fazendo um jejum de comida e questionando a Deus por que as coisas não estavam acontecendo para eles, por que a vida deles não estava melhorando do ponto de vista material. Aí Deus diz assim, eis que jejuais para contendas e rixas, ou seja, para o mal, para o maligno, e para ferir descompunho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma? Incline sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Ou seja, o evangelho. Não seria o jejum que eu escolhi o evangelho?
Não seria, em outras palavras, o jejum que eu escolhi, disse Deus. O acolhimento ao pobre, que tu largue a impiedade, que tu não faça vista grossa. Não seria este o jejum que eu escolhi? Disse o Senhor. Que tu seja uma pessoa que, olha só, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Quantas pessoas pobres que estão precisando de comida e você não ajuda, porque se você não der na igreja para encher o bolso do pastor, Deus não vai se agradar. Depois você vai e faz jejum, dá dinheiro para pastor andar de carrão, e depois diz: Deus, por que minha vida não está indo para frente? Será porventura este o jejum que Deus escolheu? Ou não foi o contrário? Que tu olhes para o oprimido, solte, ajude, faça a vida dele para frente. Ajude-o financeiramente, ajude-o com conselhos, sem esperar nada em troca, que tu faças a tua parte. Aleluia. E lá do alto céu, a tua voz será ouvida. Não seria porventura este o jejum que eu escolhi? Diz o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aquele que levanta rei, derruba rei, aquele que fez todas as células do teu corpo, todos os micro-organismos, os grandes organismos, que fez tudo, que conhece tudo, que sabe tudo e que domina sobre tudo e que tem misericórdia do oprimido. Olha isso. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo, ou seja, que acabe com todo julgamento, despedace todo julgamento, todo peso, toda opressão, toda acusação. Afinal, o jejum que eu escolhi não é o evangelho, que a gente pare de julgar os outros, que a gente cuide dos outros. Não seria este o jejum que eu escolhi? Ou seja, jejum não tem nada a ver com aquilo que a gente imagina ser jejum. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, pessoas que estão dispostas a colocar a vida humana, seja ela quem for, da pessoa que você gosta, da pessoa que você não gosta, essas pessoas que estão andando nessa consciência, a luz delas brotará. O Espírito Santo é com elas. Do contrário, imagine essas pessoas que estão apoiando esses movimentos evangélicos fajutos, a maioria deles, que estão se aliando, tirando proveito dessas massas de manobra pagã, desse povo aqui ao qual Deus condena, da maioria deles. Seja político, seja prefeito, presidente, pastor, que está envolvido de alguma forma, associado com essa besta do Apocalipse, que trata jejum apenas como uma coisa para fora, como um abster-se de comida, e não com falar a verdade, e não com o cuidado com o mais pobre, e não com a relativização de todo julgo. Será que essas pessoas, elas estão relacionadas com Deus ou estão relacionadas com o diabo? Olha isso. Então clamarás, diz o versículo 9, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui,
Eu estou presente na tua vida. Eu estou presente naquele que diz assim: olha, Senhor, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu vou trabalhar. Eu não tenho emprego, mas eu não quero ser peso para ninguém, eu vou arrumar alguma coisa. Eu vou dar um passo adiante, eu não vou dar desculpa. Eu tenho saúde. Eu vou para frente. Eu não quero me auto-vitimizar. Eu quero me colocar diante da tua presença dizendo: Senhor, faz a tua obra. Eu vou lá e ajudo. Eu vou lá e acabo com todo julgo. Eu vou lá e digo o seguinte: olha, não concordo com isso, acho que o fulano está fazendo errado mesmo, mas eu vou orar por ele. Se ele precisar de mim, eu vou ajudar. Não vou criar um espírito de perseguição, persecutório contra essa pessoa. Vou quebrar todo o julgo. Esse vai ser o meu jejum. Se tiver alguém precisando, seja quem for, a pessoa mais abjeta que eu possa imaginar, eu vou ajudar aquela pessoa. Me coloco aqui, Senhor, como um sacerdote diante da tua presença. Eu quero andar na tua luz. Eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei que religiosidade não é para nada. Eu sei que são usos e costumes. Os vocabulários de vez em quando escapam uma coisinha aqui, a outra ali. Mas o que vale é o meu espírito. É o teu espírito habitando em mim. Eu vou ajudar as pessoas. E então, uma relação de causa e efeito, diz o Senhor. Então, versículo 8, capítulo 58, versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura, o termo é cura. Quem anda assim está curado. Do contrário, quem não anda assim, quem apoia, quem prega o contrário, que são essas igrejas, seja você alguém famoso ou não, que apoia esses movimentos, que incentiva a grande meretriz, que sabe que lá está errado, e mesmo assim insiste, mesmo assim promove, coloca dinheiro no bolso desses caras, seja você político ou não, seja você um rei ou não, você estará pregando Jesus de novo na cruz. Qualquer um que concorde, que patrocine, seja o que for, que incentive, que faça apologia, que coloque dinheiro, que se associe de alguma forma a isso, não para combater isso, mas para apoiar isso e dizer que é esse espírito aqui dos falsos israelitas é um ser do diabo. É um ser do diabo. Quem está dizendo isso sou eu? Não. Quem está dizendo isso é a Escritura. Logo, toda vez que tu vê alguém muito influente, não combatendo esses ensinos evangélicos que estão por aí, não combatendo o sistema por aí que é movido pela religião evangélica, em sua grande maioria no mundo, e o catolicismo. Quem se associa aos falsos profetas, não para combatê-los, mas para incentivá-los, os falsos profetas que ensinam isso aqui, que eu estou falando contra isso aqui, eles ensinam que as pessoas têm que fazer sacrifício, ou seja, as pessoas estão pregando Jesus de novo na cruz. Vocês têm noção do que é isso? É preciso desenhar. Será que você ficou tão idiota, tão tapado, tão cego, que você não consegue juntar lá com trá para perceber isso? Não é possível. Olha só o que diz o versículo 9. O versículo 10. Se abrires a tua alma ao faminto. Veja, cuidado com o pobre. O jejum que Deus aprova é o cuidado com aquele que não tem. Aquele que está limitado. Aquele que está sendo roubado pelo sistema o tempo inteiro. Diz assim: e fartares e fartares. Fartares, a alma faminta, fartares, não é da migalha.
e ficar filmando e botando no Instagram para dizer, ó, como eu sou maravilhoso. É sem querer nada em troca, é ajudar mesmo, é fazer a vida do outro andar. Não é um paliativo, é uma ajuda completa. É um interesse completo, é uma assistência pastoral completa. Mas para isso tem que não querer ficar pensando em finanças. Olha o que diz o Senhor. E nós daremos conta nesse dia. Nós daremos conta nesse dia. Deus não vai levar em consideração os labachuri canta, Deus não vai levar em consideração nada, Deus não vai levar em consideração terno, Deus não vai levar em consideração púlpito, Deus não vai levar em consideração frequência ao templo, Deus não vai levar em consideração jejum de comida, Deus não vai levar em consideração porque você expulsou demônio em nome dele, Deus não vai levar em consideração nada. Porque essas são as desculpas que os hipócritas vão dar. Olha, Senhor, mas, não tem mais diante de Deus. Quem não tem tudo para dar, dá a Deus tudo que tem. A Deus, e Deus é o próximo. Deus não é o templo, Deus não é a igreja. Como o templo, a eclésia. Não é. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em corações que se abrem em fé, invocam o seu nome e recebem o Espírito Santo e são batizados. No Espírito Santo, não é para fora. Não é símbolo para fora. Acontece dentro, na consciência. Então, irmãos, o Evangelho tem a ver com isso, somente isso. Aí vê o que diz o versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, aleluia. Até em lugar que nego diz, olha, agora não dá mais. Agora ele está em situação difícil. Agora não tem nada que consiga tirá-lo dali. Olha o que diz o Senhor, ainda que seja no deserto, em condições áridas. O Senhor fartará a tua alma, Ele te preencherá. Ele vai te mostrar que há um sentido na vida. Olha isso. E fortificará, aleluia, eu fico até emocionado, e fortificará os teus ossos. O Senhor não leva em consideração as tuas transgressões, Ele é misericordioso. Olha isso, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas. Aleluia! O cara que conserta, um pontífice, um construtor da paz, um filho do Deus Altíssimo, um sacerdote cujo Deus diz, olha, ainda que não digam nada, ainda que o tenham como nada, ainda que digam o seguinte, olha, essa pessoa não tem Deus porque ela não tem dinheiro, essa pessoa não tem Deus porque ela está sofrendo, essa pessoa não tem Deus porque ela tem câncer, essas coisas diabólicas ditas por religiosos, nojentos, hipócritas, fofoqueiros, linguarudos. Olha o que Deus diz. Será um reparador de brechas e restaurador de veredas, aleluia. Será um cara que chega e todo mundo diz assim, olha, chegou o pacificador. Chegou o cara que consegue com palavras abrandar situações. Chega o cara que mesmo em situações onde está tudo dividido, ele chega com uma palavra de amor. Ele não chega com julgamento. Ele não faz diferença entre quem frequenta templo e não. Olha isso daí. E restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se torne habitável.
O país resplandece no país. Deixa eu te perguntar uma coisa, por que você acha que o Brasil tem tanta violência e ao mesmo tempo tantas igrejas evangélicas por aí não são evangélicas? Era para estar um país habitável, por que não está? Se a maioria é religioso, por que não está? E eu não fico não somente nas igrejas evangélicas, eu vou me espalhando por várias religiões. Por que não está? Por que tu não tem segurança, principalmente aqui no Rio de Janeiro? Por quê? Porque os líderes estão piores que os israelitas da antiguidade, tais quais não obedeciam a Deus. Eles não estão interessados, assim como os israelitas não estavam, desses israelitas aqui, ao qual Isaías profetizou, a profecia de Deus para com eles o juízo, que estavam fazendo barganhas das mais diversas, dentre elas o jejum de comida, e que não ajudavam o próximo. Então qualquer um que se associe, irei repetir de novo, a esse movimento para apoiá-lo, para colocar dinheiro público inclusive nisso, esse ser não é de Deus. Porque quem apoia as obras das trevas não pode ser de Deus, obviamente. Existe diferença entre luz e trevas. Pense aí. Quem anda na luz é da luz, quem anda nas trevas é das trevas, quem apoia a luz é luz, quem apoia as trevas é trevas. E olha o que diz o Senhor. Olha o que diz o Senhor, de novo, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, ou seja, haverá um levantamento, um ressurgimento da glória de Deus naquele lugar. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, os fundamentos, ou seja, voltarão para as origens, serão pessoas cheias do Espírito Santo e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Então, meus amigos, nós vimos aqui qual é o tipo de jejum que Deus aprova. Jejum é um relacionamento com o Espírito Santo. Aí tem gente que vai dizer assim, Léo, então eu não preciso fazer um jejum de comida? Faça para o teu bem, para a tua saúde, porque é bom. É bom como símbolo, é bom como lembrança da redenção de Cristo, é bom como uma simbologia, um memorial, um retiro, para que você tenha em mente, cada vez mais, assim como é a ceia, em mente aquilo que Jesus fez por toda a humanidade, não só por aqueles que ele gosta, mas também por aqueles que ele não gosta. Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a Jesus como Cordeiro Pascal, como holocausto para toda a natureza humana, todos os seres humanos. Deus fez isso pelo Lula, Deus fez isso pelo Bolsonaro. Estou usando aqui exemplos de figuras em tese, somente em tese, antagônicas. Deus fez isso pelo Hitler, Deus fez isso por todos. E quem negar isso já está com passaporte para o inferno. É simples assim. Tá? Muito obrigado. Deixa eu só finalizar aqui que no Novo Testamento, acerca do jejum, disseram para Jesus o seguinte, olha só. Os discípulos de João, os fariseus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam, os teus não jejuam, eles comem e bebem. Aí Jesus disse assim, olha, ainda o noivo ainda está com eles, né? Quando o noivo for embora, aí sim eles jejuarão. Verdade? E não se coloca, aí ele conta uma parábola que diz assim, não se coloca remendo de pano novo em veste velha, né? Porque senão vai romper, a roupa vai romper, a veste vai romper, né? E aí o que acontece? O que ocorre é que o jejum nada mais é, Jesus explica, que é isso daí que eu falei, Isaías 58, e ele explica aí que é o seguinte, que é um relacionamento com Deus através do Novo Testamento, isto é, eles vão aceitar que eu sou o noivo, que eu sou o Messias.
Já muitos aqui estão fazendo o que é da lei. Aqueles que estão comigo, eles vão fazer o jejum por amor. Não vai ser nada porque tem que ir para o inferno, aquela coisa religiosa, não. É justamente para eles lembrarem simbolicamente do Cordeiro Pascal que vai ser imolado. Então Jesus profetizou, disse que eles fariam isso, né? E aí, como Deus já sabia também do futuro. E foi o que de fato aconteceu, né? Como símbolo, como a ceia é, para a gente fazer aquilo em memória dele, porque Deus continua sendo Deus. A gente que precisa disso, desse memorial, como um costume, não como uma penitência que vai para o inferno, não. É para o nosso bem, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Não é só de comida. Então eu quero deixar aqui, finalizar esse vídeo. Se você gostou, me dá aí um joinha, se inscreva, ativa o sino para ficar por dentro de novos vídeos aqui do canal. E um beijo e tchau.